Este é o terceiro módulo da aula sobre contracepção e planejamento familiar. E agora vamos falar sobre os critérios de elegibilidade dos contraceptivos hormonais combinados. Diante de tudo que a gente falou, a OMS criou critérios, que são os critérios de elegibilidade do uso dos contraceptivos hormonais. O que é esse critério de eleger? Eleger, eu vou eleger um método. Eu vou pegar a minha paciente, colocar o perfil dela, todos os riscos que ela vai ser exposta, todo o meu histórico da minha anamnese, as doenças pré-existentes, a condição física e social e de hábitos de vida dela. E vou levar isso para uma tábua, onde eu vou avaliar qual anticoncepcional ou método que eu vou indicar para ela. Então eu vou levar em considerações lesões cardíacas, prolapso de válvula mitral, estado de hipercoagulabilidade e risco aumentado para trombose, diabetes mellitus 1 e 2, doença cardiovascular e outros fatores de risco cardiovascular, como fumo, obesidade, dislipidemia, hipertensão e maternidade tardia. Eles estão associados a fatores de risco cardiovascular. Bom, e além disso, ainda vou avaliar lúpus e outras doenças do colágeno, epilepsia, enxaqueca, anemia falciforme e o HIV, que a gente vive numa época de pandemia mundial de AIDS. Tá? E a AIDS é importante tema, importantíssimo na questão do planejamento familiar. Eu tenho que oferecer um planejamento seguro e eficaz para essa paciente, expondo ela ao menor risco possível, né? Em adolescentes é um tema, capítulo separado, a questão do planejamento familiar. No mundo inteiro, a gravidez na adolescência é um tema a ser discutido e a ser de estudo. Ele produz impacto social e financeiro importante. Ele tira essa mulher do estudo e do mercado de trabalho. Ele expõe a ela, essa criança, às vezes, um adolescente, a um risco de saúde envolvendo a reprodução. Nos Estados Unidos, 50% das adolescentes têm atividade sexual. Né? No Brasil, talvez até mais. A gente não tem dados, um estudo recente envolvendo atividade sexual de adolescente no Brasil. Aproximadamente 10% das jovens com idade entre 15 e 19 anos ficam grávidas a cada ano. Jovens com idade abaixo de 19 anos têm maiores índices de gravidez não planejada e abortos, que são fatores complicantes importantes para a saúde, envolvendo até risco de morte. A não aderência à tomada da diária da pílula é um problema comum entre adolescentes. Adolescente é indisciplinado, ele é revoltado contra o sistema, ele tem pouca regra e muitas vezes isso é o fator dele não utilizar corretamente e engravidar. Eu tenho que criar estratégia. Bom, se eu tenho 50% dessas sexualmente ativas, qual é a minha taxa de descontinuação, de não tomar? 50% das novas usuárias irão interromper o uso durante o contraceptivo no primeiro ano. Ela me procurou na unidade de saúde, eu identifiquei o risco dela, ela não deseja gravidez e eu prescrevi o anticoncepcional. 50% para no primeiro ano. Dentre as razões para ela parar, a principal que ela descontinua entre as adolescentes é aquele quadro que a gente falou. Náusea, né? Ganho de peso, mastalgia e pobre controle do ciclo. Porque muitas vezes essas meninas jovens ainda, com 11, 12 anos, ainda não têm maturidade hormonal suficiente para ir até identificar o ciclo menstrual dela. Ela não tem maturidade social para falar, para conversar, falar assim, eu preferia não menstruar. Dificilmente elas vão com as mães ou têm o apoio dessas mães na consulta. Então, como criar estratégia para isso? Eu tenho que pensar num método seguro, de longo prazo, barato, amplo e que me deixe independente da adesão. Não é o ideal para esse grupo? E quais seriam esses métodos? Os LARC, Long Acting Reversible Contraception. Métodos contraceptivos de longo uso, de longo tempo e reversíveis.
E eu tenho quem? O DIU, lembra lá do meu primeiro slide, que eu falava que o DIU pouca gente indica, os implantes e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é o Mirena, que é um DIU que libera um hormônio no útero. Para essas pacientes adolescentes e que têm esse risco, o método mais indicado hoje pela OMS são os LARC. Então, diante dessas recomendações e desses novos conhecimentos que a gente teve a respeito do planejamento familiar, abordando até o conceito do que é planejar famílias, eu espero que a gente tenha contemplado um tema que é amplamente estudado, que gera discussões em todas as redes de conhecimento médico e que vão, com certeza, levar vocês a um atendimento mais seguro e acontentando todas as pacientes que vocês irão atender. Assim encerramos esse módulo. Você pode reforçar o conteúdo em nosso caderno digital.